Toda grande fortuna carrega um segredo. Para o empresário Augusto Bastos, o maior tesouro não estava no cofre nem nas mansões, mas no colar dourado com uma pequena estrela pendurado num porta-retratos ao lado da cama. Esse colar era a última lembrança da filha única, Marina, desaparecida quando tinha apenas 7 anos de idade. Uma dor que nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de apagar. Augusto sempre se perguntava até onde seria capaz de ir por amor a alguém. Aliás, enquanto você ouve essa história, me conta nos comentários. Qual distância você já enfrentou por alguém importante na sua vida? Ou só diga de onde está assistindo. Quero ver até onde essa corrente de esperança pode chegar. E claro, já aproveita esse momento, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo de histórias como essa e compartilhe com alguém especial. Quem sabe você também não ajuda a espalhar esperança e reencontros por aí. Augusto sempre foi visto como um homem de sucesso. Regia empresas, participava de eventos luxuosos e era respeitado por todos. Mas guardar esse luto o tornava distante, frio, incapaz de sorrir de verdade. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, passava alguns segundos com o colar nas mãos, olhando para a foto da filha e prometendo que nunca deixaria de procurá-la. A mãe de Marina, devastada, não suportou a perda e se afastou de Augusto anos depois, acusando-o de priorizar negócios acima da família. A mansão ficou silenciosa. Festas deram lugar a noites insones e investigações que nunca chegavam a lugar algum. O tempo foi passando, mas para Augusto, aquela ferida jamais cicatrizou. Mesmo com detetives particulares, anúncios em jornais e aparições na mídia, o caso esfriou. Marina parecia ter desaparecido no ar, restando apenas perguntas e sofrimento. A única coisa que Augusto conseguia fazer era manter viva a esperança. Toda vez que via pela rua alguém com cabelos longos ou um sorriso infantil, seu coração batia mais forte. Será que um dia teria respostas? O colar, uma pequena joia dourada em formato de estrela, era uma peça exclusiva, desenhada pela própria mãe de Marina quando a menina nasceu. Augusto dizia a todos: se eu encontrar esse colar no pescoço de alguém, saberei que Deus está me dando um sinal. A história de Augusto é a história de milhares de pais que nunca desistem. E é por essa esperança, por essa busca interminável, que tudo vai mudar quando o destino entrar em ação. Se você já viveu um reencontro emocionante, fica comigo, porque hoje você vai ver como o improvável pode acontecer, até quando o coração já não acredita mais. Os dias de Augusto Bastos eram marcados por compromissos, reuniões e uma rotina solitária que mais escondia do que preenchia o vazio deixado por Marina. Mas naquela manhã nublada, ao sair do carro para uma visita ao hospital, onde financiava um projeto filantrópico, tudo mudou. Por entre funcionários, pacientes e visitantes apressados, seus olhos pousaram sobre uma jovem enfermeira atravessando o saguão apressada. Helena. Mais do que um rosto gentil ou um uniforme branco, o que prendeu o olhar de Augusto foi o colar dourado em forma de estrela descansando no pescoço dela, reluzindo sob a luz fria do hospital. O coração dele disparou. Era o mesmo colar, com o mesmo desenho exclusivo, feito anos atrás para sua filha desaparecida. Tomado por uma inquietação que mal conseguia controlar, Augusto respirou fundo e se aproximou de Helena. Ela sorriu educadamente, sem entender o motivo do interesse daquele homem elegante e grave. Desculpe a indiscrição, Augusto disse, com a voz mais trêmula do que gostaria. Mas esse colar que você está usando, você lembra quem lhe deu? A expressão de Helena oscilou entre surpresa e um traço de nostalgia. Na verdade, não. Sempre me disseram que era especial. Fui criada por uma senhora muito simples,
que me entregou essa joia quando eu era pequena, dizendo apenas que um dia alguém pode reconhecer o seu valor. Augusto sentiu a garganta fechar. Por um instante, todas as memórias da filha vieram como um filme. O sorriso, o abraço, o momento em que colocou aquele colar no pescoço dela pela última vez. Esse colar tem uma história incrível. Ele murmurou sem conseguir disfarçar a emoção. Helena percebeu o clima estranho, mas ficou, por empatia, perguntou: "O senhor está bem? Aconteceu algo? Conhecia alguém com um colar assim?" Neles sentaram em um banco discreto do jardim do hospital. Helena contou pedaços de sua infância cheia de lacunas. Lembranças de uma família perdida, um lar temporário, poucos objetos guardados e nenhuma foto dos primeiros anos de vida. Augusto, por sua vez, falou da filha Marina, do trauma do desaparecimento, do vazio que aquela ausência deixou e do significado daquele colar. A conversa foi interrompida por um chamado no rádio de Helena. Ela precisava voltar ao trabalho. Mas antes de ir, foi tocada pelas palavras do empresário e prometeu vasculhar suas coisas, tentar lembrar de mais detalhes e, quem sabe, trazer o colar novamente para mostrar melhor a ele. Augusto viu Helena se afastar, sentindo algo impossível de explicar. Esperança e medo misturados no peito. Será que finalmente estava diante de alguma pista? Ou seria tudo fruto da saudade? Naquela tarde, ele revisou antigos álbuns de fotos. Procurou informações sobre lares adotivos e mais uma vez se pegou rezando para que aquela coincidência fosse o ponto de partida para mudar tudo. O que Augusto ainda não sabia é que este breve encontro seria apenas o começo de uma trajetória de descobertas e emoções que testariam os limites de sua esperança, de sua fé e de tudo aquilo em que ele acreditava sobre família e destino. Nos dias seguintes ao encontro com Helena, Augusto Bastos mal conseguiu pensar em outra coisa além daquele colar e da história da enfermeira. O empresário, acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência, desta vez se via diante de um mistério que tocava diretamente seu coração. Augusto passou noites em claro, revisando álbuns antigos, reportagens e cartas, à procura de qualquer detalhe que pudesse confirmar suas suspeitas. Pegou o telefone e entrou em contato com antigos detetives particulares, pedindo para reabrirem a investigação sobre o desaparecimento de Marina. Cada pequena pista agora parecia ganhar um novo significado: endereços de lares adotivos, registros de hospital, nomes de famílias que poderiam ter acolhido uma criança perdida. Enquanto isso, Helena, abalada pela conversa com o empresário, decidiu vasculhar suas próprias lembranças. Revirou caixas guardadas desde a infância, procurando qualquer papel, bilhete ou documento que pudesse lançar luz sobre seu passado nebuloso. Encontrou apenas uma antiga foto desbotada de quando era criança, ao lado de uma senhora sorridente, e uma carta com poucas palavras de despedida, assinada por uma mulher cujo nome parecia familiar, mas que ela jamais conheceu de verdade. Motivado pela esperança e pela dúvida, Augusto observava discretamente Helena pelo hospital sempre que podia, sem jamais invadir sua privacidade. Notava os gestos gentis dela com os pacientes, sua maneira simples, mas determinada de lidar com as dificuldades da rotina médica, e principalmente, a ausência total de qualquer ambição material, como se ela tivesse crescido em outro mundo, longe dos luxos e vaidades que rodeavam sua própria vida. Decidido a ir mais fundo, Augusto pediu ajuda ao diretor do hospital para, com todo cuidado e respeito, levantar registros antigos de admissões e funcionários. Descobriu ali
que Helena tinha sido registrada com pouco mais de 7 anos de idade, vinda de um lar temporário no interior, sem nenhuma família declarada. Um detalhe que bateu como um sino em sua cabeça. Marina desapareceu exatamente com essa idade, e naquele mesmo ano. O clima de suspense se intensificava. Cada nova pista parecia afastar a possibilidade de coincidência, tornando a hipótese cada vez mais real. Augusto pediu então para conversar novamente com Helena. Dessa vez, levou consigo uma foto rara de Marina usando o colar de estrela. Quando se encontraram, Helena ficou emocionada ao ver a imagem. Aos poucos, memórias dispersas começaram a surgir. Flashes de uma casa grande, uma canção que a mãe cantava à noite, a sensação persistente de que algo importante havia ficado pelo caminho. Há tempo sonho em saber de onde vim, mas nunca imaginei que um simples colar pudesse desvendar tudo isso, disse Helena, já com a voz embargada. O empresário e a enfermeira combinam de buscar as respostas juntos. O próximo passo é procurar registros de exames antigos, certidões e até cogitar um teste de DNA, para finalmente descobrir se aquela ligação improvável é na verdade o reencontro que mudará tudo. Sem saber, ambos se preparavam para viver a revelação mais emocionante de suas vidas. O reencontro de Augusto e Helena foi marcado para o fim de uma tarde silenciosa no próprio hospital onde tudo começou. Augusto chegou com as mãos trêmulas, levando consigo uma pequena pasta. Dentro, a foto que guardava de Marina usando o colar estrela. E no bolso, uma esperança que mal ousava nomear. Helena já esperava, com o colar visível sobre o uniforme branco e o olhar inquieto. Antes mesmo das perguntas, o clima entre os dois era carregado de ansiedade silenciosa. Augusto sentou-se ao lado dela e, com delicadeza, mostrou a foto. Olhe bem para esta menina. Você se lembra desse rosto? Perguntou, tentando manter o tom calmo. Helena segurou a foto, seus olhos ampliando-se em espanto. Algo dentro dela pareceu se mover. Fechou os olhos por um instante e sussurrou palavras vagas. Parece tão familiar. Eu já sonhei com esse olhar muitas vezes. A conversa seguiu com fragmentos de recordações. Augusto contava como Marina desapareceu. A caminhada ao parque, a distração de poucos minutos, o desespero nunca mais superado. Helena, hesitante, compartilhou memórias desconexas. Tardes sob uma árvore grande, uma canção antiga que não saía de sua cabeça. A sensação de estar sempre esperando alguém voltar. Augusto então falou da mãe de Marina, da dor da separação, dos anos em que o silêncio tomou conta da casa. E foi nesse ponto que Helena começou a chorar discretamente. Ela também contava sobre a senhora que cuidou dela no início da infância, de um nome que aparecia em sonhos, Dona Amélia. Coincidentemente, era o nome da avó materna de Marina, que também havia morrido anos atrás. O ápice do confronto veio quando Augusto, com a voz vacilante, tirou do bolso uma pequena caixa. De dentro, retirou a outra metade do colar de estrela. A peça havia sido feita em 2 pedaços para mãe e filha, quando Marina nasceu. Ele estendeu a joia para Helena. Só quem é da minha família tem essa peça. Já sei que não pode ser coincidência. As mãos de Helena tremeram. Ao tocar a estrela dourada, novas imagens vieram à tona. Uma festa de aniversário. Uma voz masculina brincando de esconder o colar. Um beijo de boa noite. Ambos se emocionaram. Era impossível negar, naquele momento, que havia algo além das provas materiais. Estavam lamparados por memórias, sentimentos e uma ligação inexplicável,
maior do que qualquer distância que o tempo ou a vida tentaram impor. Ainda não tinham todas as certezas. Faltavam documentos e talvez um teste de DNA. Mas o coração dos dois já dava sinais de que aquela história estava chegando ao reencontro e ao milagre, tão aguardado. O encontro termina com Augusto e Helena abraçados, chorando baixinho. Pela primeira vez em anos, Augusto sentia esperança genuína. Pela primeira vez em toda a vida, Helena sentia que finalmente estava prestes a descobrir quem, de fato, sempre foi. Ali, no hospital, duas vidas marcadas pela ausência ganhavam a promessa de uma família possível. Os dias que se seguiram ao confronto foram de expectativa ansiosa para Augusto e Helena. Eles decidiram fazer o teste de DNA, buscando aquela resposta definitiva capaz de transformar todos os sentimentos em certeza. Enquanto aguardavam o resultado, ambos sentiam uma mistura de medo e esperança. E pela primeira vez, passaram a trocar mensagens, dividir memórias, sonhar juntos com a possibilidade de uma vida completamente reescrita pelo destino. Augusto revisitava velhos álbuns, mostrava para Helena imagens de festas, de brinquedos, de viagens marcantes da infância de Marina. Helena, por sua vez, tentava encaixar pequenos flashes de lembranças. O cheiro do jardim, o sabor de um doce antigo, o eco distante de uma canção de ninar. Um sentimento inédito de pertencimento começava a tomar conta dos dois, ainda que ambos evitassem se entregar totalmente antes da confirmação. O resultado, enfim, chegou numa manhã ensolarada. O envelope estava sobre a mesa do escritório de Augusto. Suor nas mãos, coração acelerado, ele ligou para Helena imediatamente. No hospital, ela pediu licença, foi até um jardim silencioso e aguardou a ligação. Ao ouvir a voz de Augusto, sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Helena, é positivo. Você é minha filha. Você é a Marina que eu procurei por toda a vida. O choro veio sem controle. Augusto caiu de joelhos, tomado por uma gratidão impossível de explicar. Helena, emocionada, só conseguia repetir: eu sabia. Sempre senti que uma parte de mim ainda estava esperando alguém voltar. A notícia trouxe um impacto profundo em todos ao redor. Amigos antigos, funcionários da mansão e até mesmo a equipe do hospital se emocionaram ao saber do milagre. Não importava mais por que, como e quando tinham se separado. O reencontro, enfim, se concretizara. Augusto não perdeu tempo. Preparou uma pequena reunião para apresentar Helena aos familiares. Mostrou a casa onde ela havia dado seus primeiros passos. Resgatou histórias, objetos, músicas de infância. Helena reencontrou quartos, jardins e cantos da casa que, de maneira inexplicável, pareciam já estar gravados na alma. No reencontro, ambos choraram no abraço mais longo e verdadeiro de suas vidas. A sensação de vazio de Augusto foi preenchida pela presença da filha. Para Helena, o buraco de identidade e pertencimento dava lugar ao amor, à história, a raízes finalmente encontradas. Naquele dia, o colar de estrela deixou de ser só uma lembrança dolorosa. Tornou-se o símbolo do milagre, da esperança e do amor que resistiu ao tempo e ao impossível. E assim, uma família foi costurada novamente, provando que mesmo diante das distâncias mais improváveis ou dos dramas mais profundos, o impossível cede espaço ao reencontro quando há fé, persistência e coração aberto. O reencontro entre Augusto e Helena, agora revelada como Marina, trouxe não apenas respostas, mas uma revolução silenciosa na vida de ambos. Para Augusto, a mansão finalmente voltou a ser lar. Para Helena, um passado desconhecido se tornou ponte para o futuro que jamais imaginou viver.
Nos dias seguintes ao resultado do DNA, a família organizou um almoço especial. A mesa farta reuniu antigos amigos, parentes distantes e todos os envolvidos na jornada de Augusto. Não havia luxo exagerado. Havia simplicidade, abraços, lágrimas de alegria e risos tímidos. Foi Maria, a antiga governanta, quem resumiu o sentimento geral. A esperança venceu o tempo, e o amor juntou o que a dor afastou. Augusto e Helena passaram a redescobrir as pequenas coisas do cotidiano. Caminhavam juntos pelo jardim, compartilhavam lembranças, trocavam receitas favoritas de quando Marina era criança. Os ambientes da casa, antes frios, se encheram de fotos novas e antigas, agora lado a lado nas paredes. O colar de estrela passou a ser símbolo de fé, usado por Helena todos os dias como marca do milagre vivido. Mas a renovação não ficou apenas na mansão. Augusto fez questão de agradecer publicamente todos os que os ajudaram na busca. Antigos detetives, a equipe do hospital, amigos e até estranhos que mandaram mensagens de apoio durante tantos anos. Ele percebeu, enfim, que nem o maior dos fortunas serve de escudo para o vazio do coração, e que a humildade e gratidão são tão essenciais quanto riqueza material. Helena, por sua vez, ressignificou suas origens. Buscou dar apoio a crianças órfãs, contando sua história em palestras, ajudando outros a nunca perderem a esperança de reencontrar suas raízes. Adotou o hábito de escrever cartas para pessoas que também buscam entes queridos, levando consigo uma mensagem: o amor encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece impossível. O último gesto simbólico foi um evento de caridade em que, juntos, pai e filha distribuíram pequenas estrelas douradas para crianças sem família, lembrando que milagres acontecem e que cada um carrega consigo o poder de reescrever seu destino. O ciclo de dor foi encerrado, dando lugar ao ciclo de renovação e inspiração. Augusto tornou-se um homem mais leve, sorridente, generoso. Helena encontrou sua verdade, sentiu-se amada e pertencente como nunca havia sentido. E para quem assistiu a toda essa história, fica a lição mais bonita. Não importa quanto tempo passe, nem o tamanho das dificuldades, nunca subestime a força da esperança e da família. Às vezes, Deus e o destino usam sinais simples, como um colar, para realizar o impossível. Agora quero ouvir você. Já presenciou ou viveu algum reencontro milagroso? Compartilhe sua história nos comentários. Escreva de qual cidade está nos assistindo e ajude a espalhar essa corrente de esperança. Não esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que precisa acreditar no impossível. Aqui, cada história tem valor. Juntos, podemos transformar dor em recomeço e saudade em laço de amor.